Bom dia a todos os participantes, os presentes. Então, nós vamos dar início aos relatos de experiência da sala 4. Nós estamos aqui com o pessoal com a apresentação do ensino fundamental. Então, para a nossa apresentação desta manhã, vamos dar início com a professora Cristiane Fernanda da Costa, cujo título do seu relato de experiência: os gêneros textuais no ensino de geografia nos anos iniciais do ensino fundamental. Sejam todos bem-vindos. Cristiane, tem a liberdade de pôr a sua apresentação. Ok, obrigada. Bom dia a todos. Eu vou abrir aqui minha apresentação. Qualquer problema, como eu não vou estar vendo ninguém, eu, por favor, peço que me avisem. Qualquer coisa eu chamo você no chat. Tá ok. Ou no microfone, melhor. Muito obrigada. Tudo ok? Estão vendo? Sim? Ok, pode. Ok. Vou marcar seu tempo. Tá ok. Obrigada. Bom, então eu sou a professora Cristiane e hoje a minha fala aqui é sobre os gêneros textuais no ensino de geografia nos anos iniciais do ensino fundamental. Eu vou apresentar, então, a produção da coleta de dados que eu fiz do meu doutorado, isso em 2018, numa escola municipal aqui de Rio Claro, com uma turminha de terceiro ano. E aí a minha tese, que foi defendida ano passado, ela tem como título, para quem quer depois buscar, ela está disponível na internet, o título dela é Leitura e Escrita no Contexto da Cartografia e da Geografia Escolar nos anos iniciais do ensino fundamental. O mapa conceitual, então, que me fez buscar, né, ver maneiras de ensinar a geografia nos anos iniciais, é esse que eu estou apresentando aqui. A gente tem, então, o professor polivalente, que é aí o responsável em ensinar todas as disciplinas, além de alfabetizar e letrar. Então, como professor, ele pode trabalhar aí a matemática, a língua portuguesa, a história, a geografia, as ciências, de maneira interdisciplinar. E, obviamente, aqui eu vou estar focando um pouco mais a geografia, que é o meu objeto de estudo. Então, lendo, investigando, pesquisando muito, eu cheguei à conclusão que isso é possível a partir da produção de diferentes gêneros textuais e seu suporte de escrita. Então, especificamente na geografia, a gente tem aí o gênero textual produzido como sendo os mapas e o seu suporte de escrita como sendo o atlas. E isso baseado em Paulo Freire, valorizando a leitura e a escrita de mundo desse aluno. Então, valorizando essa experiência que ele tem com o local onde ele vive. E aqui, então, dentro da geografia, eu vou ter a cartografia escolar, né, tão temida pelos professores. E, de um lado, a gente tem a cartografia sistematizada, que é essa cartografia feita por especialistas, esses mapas que a gente tem acesso, que estão nos livros didáticos, que estão nos atlas, e temos a cartografia não sistematizada. O que seria, então, essa cartografia não sistematizada? Seriam os mapas mentais, mapas narrativos e mapas outros, que seriam esses mapas feitos pelos alunos. Depois eu vou trazer o conceito desses mapas. Então, como já foi falado, para que isso seja possível, para que seja valorizada, sim, a cartografia sistematizada, que a criança tem que ler essa simbologia, tem que compreender o que ali está escrito, temos que fazer um trabalho em conjunto com a cartografia não sistematizada, que significa o quê? Que a criança tem que compreender que naquela representação, naquele mapa mundi, por exemplo, a cidade de Rio Claro está naquele mapa. Obviamente que numa escala completamente diferente, mas nós temos que nos ver naquela representação. Então, como já foi falado, para isso foi valorizado aí o conceito de alfaletrar, alfabetização e o letramento, baseado aí na Magda Soares. Esse trabalho, então, foi feito a partir de um esquema de uma sequência didática. A sequência didática ela é feita a partir de 3 momentos. Num primeiro momento, você tem a apresentação do gênero que vai ser trabalhado, e a gente faz uma avaliação diagnóstica no sentido de avaliar o que esse aluno sabe sobre aquele determinado tema que nós estamos querendo trabalhar com eles. Isso tem que ficar claro para os alunos que não tem nota. Então, assim,
não importa se um sabe tudo e outro não sabe nada, o que importa aqui é a gente saber o que ele está sabendo sobre aquele determinado conteúdo. Aí depois, no segundo momento, são os módulos, que nós vamos fazer o aprofundamento da temática e esclarecer as dúvidas que essas crianças possuem, que a gente já fez essa avaliação diagnóstica. Esse segundo momento pode ser em N aulas, vai depender aí do professor, do projeto que ele tem. Então, ele pode ser desenvolvido tanto em 2 como 10 aulas, não tem problema algum. E no terceiro momento, é a elaboração do produto final. Então, o professor vai eleger esse gênero a ser trabalhado, e no final, ele tem que ou formatar ou editar esse produto, e todos esses alunos têm que estar com esse material. Todos eles são os autores desses produtos, então eles têm que ter esse material para ver a leitura que ele fez daquele mundo, né, que a gente está trabalhando, daquela temática, e a leitura que o amigo fez daquele mesmo tema. Então, aqui só para contextualizar, né, os gêneros textuais, eles são textos que exercem uma função social, e eu fui na linguística para embasar o meu trabalho, e encontrei em Marcuski a definição, então, né, do que são gêneros textuais por domínio discursivos. Ele, então, define que os gêneros textuais podem ser divididos em alguns gêneros, que são jornalístico, religioso, de saúde, industrial, jurídico, publicitário, de lazer, interpessoal, militar, ficcional e o instrucional, que aí estaria os gêneros mais trabalhados pelos professores aí, né, no caso, da geografia, que são os mapas, os gráficos e as tabelas. Aqui eu trago, então, alguns exemplos do que são esses gêneros. Como eu já falei, no instrucional estão aí os mapas, que são os mais trabalhados dentro da geografia. E aí, como vocês podem ver, existem por domínio discursivo, existe a modalidade de uso da língua escrita ou oral. E alguns gêneros, eles podem estar em mais de um domínio discursivo, como, por exemplo, a história em quadrinho. Ela pode estar tanto no jornalístico, quanto no lazer e quanto no ficcional. E como que o professor vai saber qual é o domínio que esse gênero está, né? Ao produzir esse gênero, ele tem que definir qual é a função que vai estar exercendo. Então, qual é o objetivo dessa história em quadrinhos que o professor vai estar trabalhando? É, no final, organizar um jornal, né, com essa modalidade, ou fazer um livro ficcional, organizar um gibi sobre determinado assunto, sobre um conteúdo de geografia. Então, aí o professor vai ter que definir qual é essa função dessa produção que ele está fazendo em sala. E aí, como eu falei, dentro, né, desses dois conceitos, que é a sequência didática e dos gêneros textuais, a gente tem que trabalhar, então, a questão dos mapas mentais e dos mapas narrativos. O que são os mapas mentais? São representações espaciais que as pessoas produzem de lugares conhecidos direta ou indiretamente. Diretamente, obviamente, são os lugares que nós já estivemos presentes, e indiretamente são os lugares que nós conseguimos já imaginar como seja. Por exemplo, eu nunca fui para Paris, mas se me pedirem para fazer o mapa de Paris, eu consigo representar isso. Não sei se vai estar correto ou não, mas eu tenho amigos que foram, vi várias fotografias, vi vídeos sobre aquele espaço, então eu consigo ter ideia de como que é esse lugar. Obviamente que a experiência é completamente distinta de eu estar nesse espaço ou de alguém me narrar como é esse espaço. Mas esse mapa mental é possível a gente conseguir fazer a representação. Eu trago até embaixo, né, esse registro fotográfico e gráfico de uma pesquisa que eu realizei no Chile. A fotografia é o espaço de La Serena, com vista atrás da cidade de Coquimbo, que são cidades conurbadas, e ao solicitar para as crianças desenharem um lugar onde elas gostavam de passear, eu tive essa representação. Até a criança escreve praia com vista a Coquimbo, que é a criança tirando foto da cidade que está à frente. Isso seria o mapa mental representado aí pelas crianças. E o que seria um mapa narrativo? O mapa narrativo, então, são narrativas que possuem potencialidades que vão além da escrita e que se colocam como uma possibilidade da evocação de registros de experiências espaciais. Então, são os poemas, literaturas, as músicas. Um bom exemplo disso é a música Sampa, do Caetano Veloso, que narra perfeitamente a cidade de São Paulo. Então, quando uma pessoa que é de fora de São Paulo, ele como baiano, chega na cidade de São Paulo,
ele descreve aquele espaço que quem é paulista conhece aquela cidade, compreende perfeitamente, se vê naquele lugar, e quem não conhece São Paulo, também consegue compreender como que é a cidade. Isso, então, seria um mapa narrativo, essa descrição do espaço por meio aí das palavras. E aí, a partir de vários livros de história que eu contei para as crianças, que são livros que tem na rede, trabalhando a questão da rua, do bairro, e o próprio Atlas escolar, que as bibliotecas também têm. Eu sei que está um pouco defasado, né, que é de 2009. E eu trabalhei com eles a leitura desses materiais. Então, eu fazia a leitura e pedia para eles representarem algum espaço, algum ponto de referência, desenhar um croquis a partir daquelas leituras. E a ideia desse trabalho era que eles fizessem um Atlas de Rio Claro, nessa perspectiva da cartografia não sistematizada, valorizando aí a produção, né, a leitura de espaço, e a leitura também, a leitura escrita deles, que eles estão no 3º ano, a questão da alfabetização, e nós fizemos, então, esse mapa que foi chamado Atlas de Rio Claro, Experiências e Leituras Espaciais do Cotidiano, mapas mentais por alunos do 3º ano do ensino fundamental. Aí, como eu falei para vocês, depois de todo o trabalho, eu organizei e formatei esse Atlas e disponibilizei uma cópia, na verdade, terei 4 cópias, uma a gente levou na biblioteca da escola, 2 eu deixei com a professora para fazer um rodízio, para que eles pudessem levar para casa, para os pais verem, e um ficou no cantinho da leitura da própria sala de aula, que eles podiam manusear, enquanto tivesse finalizado uma tarefa, eles podiam olhar esse material. Então, como vocês podem ver, eu organizei como se fosse mesmo um atlas com sumário, com algumas coisas, trazendo um pouquinho aí da localização de Rio Claro, a cartografia sistematizada, a bandeira da cidade. E aí eu trouxe as definições do que é mapa por eles. Eu vou fazer a leitura de alguns aqui. Mapa é um mapa cheio de desenho, para a gente não se perder. Mapa é uma coisa que ajuda as pessoas a chegar a seu destino. Mapa é um localizador para lugares que não são conhecidos, lugares longes ou conhecidos. Atualmente, chama-se GPS. Então, vocês podem ver que algumas definições feitas por eles para valorizar essa leitura de mundo que eles possuem. Aí também fiz a pergunta do que era Atlas, e aí eu obtive algumas respostas. Atlas é um livro com muitos mapas dos países, cidades do mundo inteiro. Atlas é o conjunto de mapas das cidades, dos países e mostra o mundo. E aqui estão os lugares que foram mais registrados pelos alunos. O Lago Azul, o Shopping Center, a Floresta Estadual e a Pizza Game, que era uma pizzaria aqui da cidade. E aqui estão também alguns dos desenhos. Vocês vão poder observar alguns desenhos em 2 perspectivas, porque eu trabalhei também um livro de história que trazia as perspectivas de alguns objetos. Um livro de adivinhações. Aí temos o Lago Azul. O Lago Azul, na vista de frente, de cima do parquinho. Também o lago. O shopping. E isso tudo, então, como eu falei, valorizando aí a leitura que as crianças fazem do espaço, porque o objetivo era fazer o desenvolvimento aí do raciocínio geográfico, para depois, no ensino fundamental 2, o especialista, sim, trabalhar com a cartografia sistematizada e fazer com que a criança consiga se ver nesse mapa com toda a sua linguagem específica. Cristiane, 3 minutinhos. Tá acabando já. Pizza Game, bola game, praça de jogos, a praça. E aí, para finalizar, eu pedi para que eles fizessem narrasse como foi esse momento, né, dessa experiência, dessa produção, desse material. Aí eu vou ler só 2 frases aqui. Eu gostei de trabalhar com atlas e mapas, é bastante criativo. Achei legal estudar os mapas e o atlas, porque eu descobri um pouco do nosso mundo. Aí, para finalizar, então, aqui, como eu falei, o 3º momento da sequência didática, as crianças estavam manuseando atlas produzidos por ela. Então, ali ela consegue ver que aquele atlas, né, tão frio, com tantas cores, tantos símbolos, representa o mundo em que a gente vive.
E o ensino de geografia, então, ele pode ser trabalhado não só na produção de atlas, mas eu também trabalhei com a produção de histórias em quadrinhos, de charges, de jornais. Então, a gente pode trabalhar N gêneros nessa ideia da sequência didática e valorizando aí a leitura de mundo e a escrita das crianças. Bom, era isso. Muito obrigada. Perfeito, Cristiane. Pode ir para as Olimpíadas, está com o tempo cravado. Ah, é difícil falar em 15 minutos, mas a gente consegue. Mas conseguiu, parabéns. Linda apresentação, temática super criativa, pertinente, desafiadora para as nossas salas de aula, tá? Depois eu vou dar uma olhadinha se tem algumas perguntas no chat, eu compilo, a gente leva para o final, para daí a gente fazer um apanhado de questões com as 4 apresentações. Ok, muito obrigada. Eu agradeço. Eu vou pedir desculpa, né, que a educada aqui esqueceu de me apresentar no grupo, né? Vocês pensam que é fácil chegar assim na tela, né? A gente acaba passando algumas coisas. Eu sou a Luciane, da Secretaria da Educação, coordenadora do Ensino Fundamental, e vou permanecer essa manhã com vocês para fazer a mediação das salas. Desculpa só apresentar depois da Cristiane, perdão. Bom, o segundo relato de experiência será com a professora Camila Valério. É você, Camila, que vai fazer em 2 pessoas? Isso, sim. Daí você fala depois o nome da sua outra... É professora Renata. Professora Renata. A temática do relato das meninas é coletividade e tecnologia, ponte para a construção do trabalho pedagógico. Então, por favor, pode organizar a sua tela. Sim. E aí, quando você iniciar, eu marco o tempo e, chegando próximo, eu abro e aviso o tempo. Tá. Obrigada. Boa Vou projetar aqui. Obrigada. Deixa eu ver aqui. Projetou, Luciana? Ainda não, Pro. Aqui. E agora? Ainda não. Para mim, abriu uma outra pessoa com a imagem. Isso, tá aparecendo no cantinho. Ontem nós fizemos alguns testes, porque eu estou projetando pelo celular, sabe? Será que é isso? Não sei. A Renata, será que consegue fazer? Ou ela está em outra sala? Ainda não apareceu aqui. nada? Não. Deixa eu Eu tentar estou de com novo. o computador aberto. Se você fizer como aba, será que dá? Deixa eu tentar aqui. Novamente. Ainda não. Ainda não? Não. Meninas, precisam de ajuda, podem mandar no WhatsApp o arquivo, a gente abre por aqui. Eu acho que vai ser melhor, Tati. Vocês querem fazer o seguinte? A gente passa para a terceira apresentação, só para dar Pode ser, Luciana, por favor? E aí vocês organizam esses bastidores aí? Pode Tá. ser? Pode sim, obrigada. Aí depois da outra pessoas, vocês voltam e fazem a apresentação de vocês. Certo, obrigada. Eu que agradeço. Vamos lá, então, Patrícia. Patrícia Lopes Pinto da Silva. Apresentação da Patrícia. É só você, né, Patrícia? Sim. O tema da apresentação da Patrícia: pedagogia de projetos, o encontro com a natureza no primeiro ano do ensino fundamental. Se quiser começar a projetar, eu aviso, se estiver aparecendo. Começou, Patrícia. Ok, está apresentando. Perfeito. Está liberada a sua apresentação.
a tela aqui, ligar o microfone. Só um minutinho. Está me ouvindo? Estamos, Patrícia. Pode dar início. Então, eu sou Patrícia, professora da rede há 12 anos, né, e hoje estou feliz de poder reviver, né, esse projeto que aconteceu em 2019, e depois dessa pandemia, inclusive, né, poder rememorar, reviver esses momentos de 2019 no formato presencial. Então, meu projeto é intitulado Pedagogia de Projetos, um encontro com a natureza no primeiro ano do ensino fundamental. E eu considerei o quê? A criança, né? A criança que se manifesta através da linguagem corporal, da ação, do ritmo, da música, ela se desenvolve, né? E o nosso trabalho voltado, então, para brincadeiras e jogos com o intuito de alfabetizar. Tá baixo? Tá baixo, Lu? Que se você conseguir erguer um pouquinho, acho que melhora a fala. Melhorou? Perfeito, agora. Tá, vou tirar o fone, então. Qualquer coisa pode me chamar. Então, desenvolver atividades por meio de brincadeiras e jogos, situações lúdicas em tempos e espaços com materiais adequados que garantam a expressividade do sujeito, né, das crianças envolvidas nesse processo de ensino-aprendizagem. Então, no ensino fundamental, a gente considera, né, que a criança se manifesta através de gestos, o seu mundo interno, através da interação também com os sujeitos, com as outras pessoas, com o objeto e com a própria cultura e a cultura envolvida em todo o processo de ensino-aprendizagem. Com isso, ela é uma criança ativa, né, com construção, e nesse processo também a gente garante, então, a construção da autonomia e da identidade da criança. A partir, então, de uma atividade desenvolvida em sala, as crianças, né, se interessaram em desenvolver atividades, em vivenciar experiências envolvendo a natureza. Desculpa. E, então, a gente se reuniu em uma roda de conversa para conversar sobre como nós poderíamos desenvolver, então, essas ações envolvendo a natureza. Então, quais são os elementos da natureza? O que faremos? Quem pode nos ajudar? Poderemos fazer descobertas sozinhos ou em parceria? Onde poderemos encontrar os elementos da natureza? E a partir, então, desse diálogo, né, na roda da conversa, conversamos, então, sobre o jardim sensorial da Unesp. Então, foi explicado, né, onde que ficava a Unesp, por que existia essa faculdade, né? E, então, a gente, em parceria com a equipe gestora, agendamos a visita a esse jardim sensorial. E aí, nesse processo de agendamento e de conversa, de combinados para ir visitar o Jardim Sensorial da Unesp, nós nos deparamos com aquela época dos livros, né, da Fátima Boeri, e a professora de projeto de leitura trouxe, então, esses livros para a sala de aula e apresentou a eles. E como não deu tempo, porque eles se empolgaram muito com os livros, né, eu dei continuidade depois na minha aula. E a Fátima Boeri, ela escreve uma carta para as crianças. E foi neste momento, então, que teve a oportunidade de apresentar esse gênero textual, a carta. E também eu fiz um paralelo já com a escrita de bilhetes. Então, nós fizemos os comparativos desses dois gêneros textuais. E como uma monitora iria nos acompanhar, foi proposto, então, que nós escrevêssemos um bilhete coletivo para essa pessoa, agradecendo e dizendo que estamos felizes que ela poderá nos acompanhar nesse momento. Inclusive, eu coloquei, né, rememorando aí os meus registros nos diários de bordo, até esqueci, depois eu vi, querida, e não coloquei o nome da pessoa, né, na correria aí do dia a dia, no cotidiano
da escola, enquanto professor, né? Como a gente corre aí. E eles levaram esse bilhete para ela, e ela respondeu, né? Então, eles foram envolvidos nesse processo. E aí, nós fomos, então, para o Jardim Sensorial. E lá eles tiveram contato com diversas maneiras de letramento. Logo na entrada, né, tem a placa de identificação do Jardim Sensorial, onde eles tiveram contato com práticas sociais de leitura e escrita, e foram envolvidos nesse contexto de letramento, compreendendo mesmo a função e a importância de aprender a ler e a escrever. Eles também tiveram contato aí na parte de baixo com o braille, né, porque lá tem essa possibilidade, por isso que eles estão com a mãozinha, também tem essa forma, né, para inclusão, né. E tivemos também o desenvolvimento de vários aí, o paladar, audição, o tato, sensações, olfato, visão. E neste momento, né, eu pude comprovar a citação do Gandhi, que fala que a natureza tem a força necessária para despertar um campo simbólico e criador na criança. A partir desse momento, os olhos das crianças mudaram, os gestos das crianças mudaram em sala. Foi um momento muito gostoso de encontro mesmo consigo mesmo e que refletiu no processo de ensino-aprendizagem das crianças, trazendo leveza, trazendo alegria em aprender, e isso com certeza aí foi um ponto importante durante todo o restante aí do projeto. Depois, nós, retornando à escola, nós fizemos a representação, né, do que foi aprendido no Jardim Sensorial. Uma memória, eles lembraram de nomes de plantas, assim, que eu não lembrava, e fizeram um registro muito com exatidão das plantas, e com isso eles puderam desenvolver aí tantas habilidades, né? E foi exposto, então, no mural da escola, para que outras crianças também pudessem conhecer e ver e vivenciar, através dos desenhos e das imagens, aquilo que a gente pôde sentir, né? Fizemos também uma apresentação de teatro, envolvendo elementos da natureza, onde foi apresentado um novo gênero textual, que foi o convite, que foi enviado para as famílias. Aqui eu só fiz uma escrita porque é o meu diário de classe, mas de bordo, né? Mas eles fizeram tudo bonitinho, numa folha, com capinha na frente, para estar enviando para a família. E na saída, nós combinamos com as famílias de estudar as falas, ver com a roupa, né? E as famílias falavam que também estavam ansiosas para ver esse trabalho que eles comentavam tanto em casa. Então, chegou o dia da apresentação, e aí nós desenvolvemos várias outras habilidades, né, aí nas crianças. Foi um trabalho muito, assim, de parceria mesmo com as famílias, até mesmo para romper a insegurança de poder deixar uma criança de 6 anos sair, né, do distrito, pegar um ônibus e ir até o Jardim Sensorial, né, da Unesp. E foi um processo mesmo em conjunto com famílias, gestão e alunos, né, e crianças. Depois nós fizemos uma outra ação, que foi uma visita de 2 dias à Floresta Navarro de Andrade, onde nós podemos conhecer o museu e conhecer toda a história. Também foi um momento muito rico. Neste momento também eles já tiveram contato com as placas de identificação, o interesse pela leitura escrita, as descobertas e as vivências que foram disponibilizadas, e lógico, o piquenique, né, que não podia faltar, que a gente aproveitou também para trabalhar a questão da educação, da saúde, né, alimentar, e fazendo combinados do que nós levaríamos, porque seria importante levar aquele lanche, a quantidade, a importância de dividir. Então, aqui eu estou fazendo um recorte, que foi um trabalho muito maior que esse, que durou aí em torno de meio ano, tá? Paralelo a outros projetos também que vinham sendo realizados na classe. A organização da oficina na Casa Aberta, então, contou com uma parceria, né, com as crianças em todo o processo de organização, que teve a Casa Aberta. Então, nós coletamos. Foi proposto que nós fizéssemos, na educação infantil, seria chamado brincar heurístico, né? Envolvendo aí alguns elementos da natureza.
Então, a partir dessa visita no Horto Florestal, nós colhemos alguns elementos da natureza, e depois também nós fomos pelas ruas do distrito para coletar mais alguns materiais. E a partir dessa coleta, então, nós organizamos materiais e ambientes, nós coletamos materiais, organizamos e propusemos, então, que as famílias vivessem essa oficina de experiências junto aos elementos da natureza na escola, né, trazendo o que a gente viveu para a escola. E aí foram feitos novamente os convites com as crianças, convites com as crianças para serem enviados para as famílias. Fizemos também uma parceria com a Secretaria da Agricultura, onde eles enviaram mudas, e essas mudas, então, ao final dessa oficina, seriam levadas para casa pelas famílias para serem plantadas e cultivadas junto à criança. A Secretaria da Agricultura também enviou várias mudinhas de alface, que são esses potinhos, né, na parte de baixo, e as famílias que quiseram também puderam levar e cultivar essa alface junto com a criança, e nós também tivemos a oportunidade de realizar depois o plantio na escola, que vai ter fotos mais à frente. Então, na entrada, quando as famílias chegaram nesse momento da oficina, nós colocamos uma plaquinha, né, liberte-se, aproveite, deixe aqui seus sapatos. E nesse momento, então, as famílias ficaram um pouco apreensivas de tirar os sapatos, mas com o incentivo das crianças, eles tiraram todos os sapatos e entraram descalços na oficina. Nesse momento, então, todos foram envolvidos e contagiados, né, por esse campus da natureza, por essa força da natureza que foi envolvendo a cada um. Aí, então, nós fizemos o plantio da alface, eles puderam levar a alface para se alimentar junto. Aí houve relatos das famílias, né? Ele não gosta de alface. Eu falei, mas essa alface foi cultivada por ele. Tenta fazer com eles, né, junto, tempero. Aí, no outro dia, você sabia que ele comeu alface? Eu falei, então, tá vendo. E essa imagem aqui foi um projeto de identidade que a gente estava realizando paralelo a esse, e aí nós aproveitamos, então, para fazer os rostinhos com os elementos da natureza. Para finalizar esse projeto, nós fizemos um chá da tarde, e também eles participaram de todo o processo. Os cartazes já tinham, inclusive eu emprestei de uma escola, e eu atuava também como professora de reforço, e levei os cartazes para a sala de aula, e alguns textos sobre as plantas estudadas e propostas ali nos cartazes. Então, nós fizemos a leitura juntos, e eles puderam refletir em grupos, e a partir dessa reflexão, eles fizeram a própria escrita para, no dia, apresentar para as famílias. Então, eles participaram também de toda a organização do chá da tarde. Eu tinha uma estagiária aqui muito ativa junto nesse projeto, e eles ajudaram a fazer o chá, a ver que tipo de patê a gente poderia propor. Nessa foto, o meu armário está sempre aberto para que todos tenham acesso, peguem os materiais. E então, no dia da apresentação, nós contamos aí com 100% das famílias. Patrícia, 3 minutos. 100% das famílias visitando esse projeto, para conhecer, para entender melhor sobre as plantas medicinais. Foi compartilhado alguns cheiros, né, de óleos essenciais das plantas estudadas, alguns elementos da natureza, os chás, e também as crianças, né, aqui, ó, estão servindo as famílias. Então, esse momento, algumas mães ficaram muito emocionadas, porque elas puderam ser servidas pela criança, sentindo esse carinho, né, que envolveu aí todo o processo de ensino-aprendizagem em todos os momentos do nosso projeto. E para terminar, então, a diferença é o Rubem Alves, que me acompanhou aí na minha formação, né, na faculdade, um autor que eu gosto muito, como tantos outros, que a diferença entre professores e educadores está no olhar. Os olhos dos professores olham primeiro para os saberes. Seu dever é cumprir o programa. Depois eles olham para os alunos, para ver se eles aprenderam os saberes. Para professores, saberes são fins, alunos são meios. Os olhos dos educadores, ao contrário,
olham primeiro para os alunos. Eles querem que os alunos degustem os saberes. Todo saber deve ser saboroso. Obrigada pela oportunidade. Estou muito feliz de poder compartilhar com vocês. Ok. Perfeito, Patrícia. Também tempinho cravado, certinho, perfeito. A gente vai saindo daqui hoje com bastante água na boca de ver essas atividades maravilhosas, né? Rever os anos antes pandemia, né? E aí a gente pode pensar, as meninas colocaram sugestões no chat aqui, de levar esse movimento para dentro dos HTPCs, esses relatos de experiência, né? Eu acho que isso é uma prática extremamente enriquecedora, vai contribuir muito com esse momento nosso, para que a gente possa reestruturar e rever a nossa própria prática com sugestões para a retomada, né? Bom, perguntas ainda a gente não tem, qualquer coisa depois vocês queiram colocar, o chat está disponível. Vamos então voltar à apresentação da Camila com a Renata, vamos tentar, Camila? Ver se agora a gente consegue. Sim. Então, Obrigada. A coordenadora Michele vai projetar para nós. Isso, já começou, já deu a entrada. Sim. Pronto, agora sim. Tá Então, eu bom. vou marcar o tempo, como eu estou fazendo, 3 minutinhos eu abro e aviso você. Você Tá e a bom. Renata. Certo. Obrigada. Obrigada. Bom dia, meu nome é Camila e junto com a professora Renata, nós vamos fazer uma apresentação sobre o nosso relato de experiência. Por favor, Michele, pode passar. Então, o tema do nosso relato é Coletividade e Tecnologia, ponte para a construção do trabalho pedagógico. Esse trabalho foi escrito entre 4 professoras, eu, a professora Renata, a professora Sheila e a professora Keile também. Pode passar, por favor. Os objetivos do trabalho são apontar a importância do trabalho pedagógico coletivo e do uso das tecnologias como facilitadores do trabalho educativo não presencial com os alunos. Pode passar. Nessa parte da caracterização, esse trabalho foi baseado com o nosso trabalho com os alunos do 3º ano do ensino fundamental, de uma escola da rede municipal de Rio Claro, e nós vamos falar sobre a experiência nesse primeiro semestre de 2021. Pode passar. Primeiro de tudo, nós vamos falar sobre a questão da construção do plano de ensino, que foi assim que a gente teve, né, o início das aulas, né, o início para nortear nosso trabalho em 2021. Então, coloquei o símbolo aí do WhatsApp, porque foram criados, né, grupos com os professores, né, no WhatsApp, e as organizações foram feitas através desse recurso. Então, no WhatsApp, a gente organizava as reuniões pelo aplicativo do Google Meet, e nessas reuniões, nós fizemos a leitura da BNCC, uma leitura sistemática de conteúdos do 2º ano, né, das habilidades do 2º ano e do 3º ano também. Essa leitura aconteceu de uma forma conjunta, através dessas reuniões que aconteceram, e por que nós, apesar de estar trabalhando com o 3º ano, nós julgamos necessário retomar o 2º? Por conta da paralisação que houve no ano passado, algumas habilidades ficaram para trás. Então, nós fizemos essa leitura, nos debruçamos sobre esse documento para tentar elencar o que seria contemplado nesse planejamento do 3º ano, abordando parte do 2º e o 3º também. E a partir disso que seria feita a construção do nosso planejamento. Pode passar, por favor. Aí a questão da construção do documento, né, do planejamento em si,
nós ficamos com um questionamento, né, uma dúvida. Como que nós iríamos conseguir fazer essa escrita se cada um está trabalhando da sua casa, né? Então, nós pensamos, e durante uma reunião do Google Meet, nós tivemos a ideia de trabalhar com o Google Docs, para fazer essa escrita desse documento, desse planejamento, de uma forma que todo mundo conseguisse, né, nós 4 professoras, conseguíssemos construir esse texto, todo mundo ter acesso. Então, nós usamos essa ferramenta também do Google Docs. E a partir dessa ferramenta, nós conseguimos fazer uma escrita coletiva, trocar ideias e, assim, desenvolver a escrita desse plano de ensino a 8 mãos, literalmente. Se você quiser passar, Michele, por favor. É importante, antes, né, de eu falar a respeito dos referenciais, que essas tecnologias, o Google Meet, o Google Drive, o Google Docs, que vão ser, né, exploradas ao longo da nossa apresentação, facilitaram muito o nosso trabalho, mas são desafios, como a gente já pôde até vivenciar agora com a própria apresentação, né? São desafios que a gente enfrenta dia a dia com aprendizados novos. Nosso trabalho teve algumas referências. O Miguel Arroio, em seu livro Ofício de Mestre, Imagens e Autoimagens, afirma que o professor torna-se um ser solitário, isolado em sua docência. Pirrenu, em seu livro Ofício de Aluno e Sentido do Trabalho Escolar, chama de trabalho solitário o trabalho do professor. Por que que nós colocamos essas duas referências? Essa modalidade que a gente tem trabalhado, né, com as atividades e o trabalho não presencial, favoreceu, de certa forma, uma quebra desse paradigma de isolamento que o professor tem na sala de aula enquanto trabalho presencial. Porque enquanto a gente está na escola, cada um trabalha dentro da sua sala, com sua turma, e às vezes em virtude do tempo, das demandas de documentação, planejamento de aula, e até a carga horária do professor, né? Há professores que trabalham o período integral, né? De manhã à tarde, outros que até têm um terceiro trabalho no período da noite. Então, essa forma da organização do trabalho presencial favorece essa questão do professor trabalhar sozinho. Então, esse compartilhar de experiências, de informações, às vezes fica um pouco mais difícil, fica mais restrito. Não que ele não aconteça, né, durante o período presencial, ele ocorre, mas em virtude dessas questões que eu coloquei, acaba ficando um pouco mais difícil. E o que nós percebemos? Pode passar, Michele, por favor. Nós percebemos que essa organização que nosso grupo fez com as reuniões, com o arquivo no Drive, a pasta no Drive, o arquivo no Docs, fez com que a coletividade fosse algo muito forte durante esse ano letivo que vem acontecendo, né? Especificamente esse primeiro semestre, que é o que a gente está tratando no nosso relato. Aqui tem uma outra referência do Pirrenu também, onde ele fala, né, que as práticas pedagógicas, a profissão docente e a formação, perspectivas sociológicas. Ele afirma que é preciso que a formação docente invista no trabalho em cooperação do professor, evitando obstáculos a esse trabalho, de modo que rompa com o desejo de ser o único comandante a bordo. E, novamente, ele coloca numa outra obra a expressão combatente solitário.
Muitas vezes, como o autor coloca, e eu já expliquei, a dinâmica, né, na sala de aula. Você enfrenta os desafios, trabalha com a sua turma de uma forma que muitas vezes você se sente sozinho. E nessa organização que vem acontecendo, através do WhatsApp e das demais tecnologias que eu já citei, a gente tem notado essa coletividade, algo muito forte entre nós, professoras, e até a questão da coordenação, da gestão como um todo. Então, a troca tem acontecido de uma forma muito boa, né? Então, são ferramentas que estão ajudando, né? Ajudaram e estão ajudando a essa quebra de paradigma, onde o professor se sente sozinho e trabalha sozinho. Para dar sequência à apresentação, a professora Renata vai seguir com a apresentação. Se você quiser passar, Michele, por favor. Bom dia a todos. Bom, seguindo a nossa apresentação, o nosso trabalho, né, a organização dele, se baseou, então, na retomada constante do planejamento. Embora ele seja semestral, né, a nossa retomada é constante. Revendo aí, como a Camila colocou, as habilidades elencadas do segundo e do terceiro ano do ensino fundamental. E pensando nisso, nós estabelecemos temas. Esses temas estiveram também, foram uma forma de a gente buscar os conteúdos que contemplavam aquele tema, mas de uma forma interdisciplinar, conseguindo relacionar as diferentes áreas do conhecimento e trazendo para essa discussão também o PEB2, que muitas vezes fica aquém, né? Como a Camila comentou, no trabalho presencial, por exemplo, nem sempre, até por conta de tempo, ele consegue se envolver. Então, o projeto de leitura foi o professor de projeto de leitura foi muito presente nas nossas discussões, nossas atividades de português estiveram sempre relacionadas a projeto de leitura. Os professores de arte e educação física, na medida do possível, sempre que o conteúdo, de alguma forma, abrangia algum conteúdo da área específica deles, eles também compartilhavam atividades dentro desse tema. E dentro dessas atividades, nós pensamos também em questões que explorassem o cotidiano dos alunos, né? E assim nós formamos os blocos de atividades. Pode passar, por favor, Michele. Aí trouxemos um trecho do livro que é Interdisciplinaridade, que afirma que quando a escola se abre para um novo olhar, para a educação que ministra, a possibilidade de elaborar um projeto interdisciplinar começa a tomar forma, tornando-se mais concreta. A interdisciplinaridade passa, então, a não ser mais vista como a negação da disciplina. Ao contrário, é justamente na disciplina que ela nasce. Muito mais que destruir as barreiras que existem entre uma e outra, a interdisciplinaridade propõe sua superação. Uma superação que se realiza por meio do diálogo entre as pessoas, que tornam a disciplina um movimento de constante reflexão e ação. Ação que depende, antes de tudo, da atitude das pessoas. Entende-se aí disciplina como as diferentes áreas do conhecimento, né? Então, a interdisciplinaridade não é a negação da disciplina, é a superação das barreiras que existem entre essas áreas, e muito mais do que isso, né? É o diálogo que se estabelece entre as pessoas e entre as áreas. Então, esse foi um grande norte para o nosso trabalho. Pode passar, por favor. Como eu comentei anteriormente, o nosso trabalho foi baseado em temas e nós organizamos as atividades em blocos. O primeiro bloco nosso foi a retomada de vínculo, com a apresentação dos professores, com atividades assim, para chamar as crianças, né,
para ter esse contato novamente restabelecido. O segundo bloco, nós Renata, construímos... 10 minutinhos, Renata. Tá, vou acelerar aqui. A avaliação diagnóstica, terceiro bloco, rua, quarto bloco, bairro, quinto bloco, escola, sexto bloco, diário, sétimo bloco, cidade e campo. Tudo isso foi disponibilizado por meio de atividade impressa, foi também disponibilizado pelo portal e pelo WhatsApp dos pais. Pode passar, por favor? Aí foram os auxílios que nós demos, né, para as famílias, então, através de vídeos explicativos, vídeos da TV Claré, disponíveis na internet, corrigimos as atividades e demos as devolutivas por meio de fotos, de mensagens de áudios, ligações telefônicas e chamadas de vídeo. Pode passar, por favor? E aí as considerações finais nós trouxemos por meio de uma imagem, né? Então, por conta do momento em que vivemos, que é a pandemia, muitas restrições sanitárias são necessárias. E a ponte que nós encontramos foram os meios tecnológicos para que o nosso trabalho pedagógico alcançasse tanto a criança como a família. E, para encerrar, uma frase do nosso querido Paulo Freire. Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação, reflexão. Se há um trabalho coletivo, uma troca de ideia, um estudo constante, isso implica certamente num trabalho pedagógico de maior qualidade. As referências, né? Perfeito, meninas, também. Obrigada. Vamos colaborar, então, com os tempos também. Perfeito, aí. Parabéns, Renata e a professora Camila. Ótima apresentação, mais uma, né? O pessoal vocês estão acompanhando os elogios no chat e acho que são todos eles merecidos, sim. A gente vê todo esse trabalho da rede a cada dia crescendo, né? Todos estamos sendo desafiados e estamos correspondendo a esses desafios, trazendo de fato o que somos capazes de fazer. Parabéns pela bela apresentação. E por fim, Obrigada. que nós que agradecemos. Vamos para a nossa quarta apresentação. Também são duas professoras. A professora Fabiana Garcia Munhoz e a professora Daniela dos Santos, com a temática Interdisciplinaridade e Trabalho Coletivo na elaboração das atividades educativas não presenciais. Elas estão presentes, Fabiana e Daniela? Bom dia. A Daniela está fazendo a apresentação de um outro relato numa outra sala. Se ela terminar, ela vem para cá, mas eu, Fabiana, estou presente. Tudo bem, Fabiana. Você consegue já iniciar a sua tela, sua apresentação? Sim. Mesmo esquema, faltando uns minutinhos eu te aviso. E se a Fabiana entrar também, se a Daniela entrar, você pode me dar um toque e ela entra na apresentação sem problema nenhum. Estamos com o tempo tranquilo. Tá ótimo. Tá aparecendo certinho para vocês? Já iniciou. Então tá bom. Bom, esse trabalho dialoga muito com o trabalho anterior, porque eu acho que vem bem nesse movimento de sistematizar esse trabalho que a gente vem fazendo não presencial, né? Então, a gente tentou fazer uma reflexão sobre a interdisciplinaridade e o trabalho coletivo na elaboração das atividades educativas não presenciais. O relato foi redigido por mim e pela professora Daniela, da Escola Municipal Jardim das Palmeiras Caique, mas ele foi construído por um grupo mais amplo que eu gostaria de contemplar aqui rapidamente. As professoras pedagogas Ângela, Janete, Luciana Barcelos, Milene, as professoras de Educação Física Daniela e Isabela, as professoras do projeto de leitura Fernanda, Camila e Patrícia, e os professores de arte Ruth e Vitor, e a professora do atendimento educacional especializado, Luana. E a gente tem a coordenação da Ariane e da Luciana. Bom, a gente
considerou que para trabalhar a interdisciplinaridade, a gente sempre tem um grande desafio, porque ela exige mudanças significativas nas nossas práticas cotidianas e organizacionais, dentro da escola. A gente vê a interdisciplinaridade como essa abordagem que problematiza o conhecimento, que vai pensar na articulação entre as diferentes áreas do saber, entre as diferentes disciplinas. Então, é uma postura, uma atitude diferente em relação ao modo de pensar e de construir o conhecimento junto com as crianças, né? E na escola, a gente tem os tempos e os espaços escolares sempre muito fragmentados. Quando nós, professoras polivalentes, estamos com uma turma, a professora de educação física, a professora de projeto de leitura, de arte, está com outra, e nós temos poucos momentos, né? No HTPC isso acontece, mas as demandas para o HTPC são muito grandes, então é sempre muito pouco tempo, muito pouco espaço para essa construção coletiva. E a gente acha que o trabalho interdisciplinar, também usando como referência a Ivani Fazenda e o Juarez Tjensen, depois eu vou apresentar as referências, a gente considera que um trabalho interdisciplinar, ele pressupõe o trabalho coletivo e esses movimentos de contextualização, de articulação entre as áreas do conhecimento, o engajamento dos agentes envolvidos e o tempo para o planejamento conjunto. E aí vem a ironia, né? A gente está nesse momento tão difícil da nossa história e o tempo e o espaço para o trabalho docente coletivo, que é uma condição indispensável para o enfoque interdisciplinar, surgiu quando as escolas foram fechadas em decorrência da crise sanitária da pandemia Covid-19. Então, acho que o trabalho das colegas anteriores, né, mostrou todos os recursos tecnológicos que permitiram esse trabalho e possibilitaram esse encontro, esse espaço, no momento que a gente está distante uns dos outros. Também trouxe aqui para apresentar para vocês os temas que nós elegemos para os nossos blocos de atividades educativas não presenciais, e aí gostaria de salientar a importância dos repertórios dos diferentes professores. Então, esses temas foram escolhidos coletivamente, e aí o repertório de cada professor de cada área ajudou muito. E no nosso caso, né, nós somos um grupo de professores do terceiro ano também, né, lá do CAIC. Os professores especialistas são muito, muito ativos e a colaboração é muito grande, né, tanto de polivalentes quanto dos especialistas. Então, os temas foram acolhimento e retomada de vínculo, a nossa escola, o coronavírus, jogos e brincadeiras indígenas. Com jogos e brincadeiras, a gente ampliou e aprofundou, trabalhando com jogos e brincadeiras ao redor do mundo. O meio ambiente, a gente também dividiu em duas etapas, uma trabalhando mais os resíduos, né, o lixo, e outra mais a água. E aí os blocos 8 e 9 que foram sobre a nossa cidade, e depois a gente recortou para trabalhar o nosso bairro. O bloco 9 ainda não foi entregue para as crianças, né, por conta do fechamento das escolas, mas esses são os temas, e eles têm essa contribuição de todos, e essa característica de tentar fazer essa contextualização e construir sentidos do conhecimento para as crianças. Em relação à importância da contextualização e da superação dos estereótipos, eu trouxe agora alguns exemplos de como isso apareceu nos blocos. Né, como o tempo é curto, então a gente fez a opção por apresentar alguns pequenos trechos das atividades para mostrar como isso foi trabalhado nas atividades. No bloco dos jogos e brincadeiras indígenas, a gente tentou construir com muita autoria as atividades, tentando superar os estereótipos em relação aos povos originários do Brasil. Então, o enfoque foi um enfoque que valorizou a diversidade de culturas, a gente procurou trazer mapas, colocando os nomes das nações indígenas que existem no Brasil, justamente para a gente conhecer, né, diferente da nossa geração, que não conhece nomes de etnias indígenas, que acha que índio é uma coisa só, a gente foi tentando, na medida do possível, trazer essa diversidade. Em educação física, que um dos muitos exemplos, na mesma atividade, as professoras trouxeram brincadeiras e jogos indígenas, e aí exploraram um pouco, explicaram um pouco
sobre eles, nesse caso aqui, o cabo de guerra, então com imagens mostrando essas pessoas, né, nos seus lugares, nos seus espaços, brincando, jogando, e aí a partir disso a proposta era realizada. Em matemática também, a gente trabalhou com a ideia de coleções, e aí a gente construiu essas imagens, essas coleções indígenas com objetos das culturas indígenas brasileiras. E aí a gente construiu essas coleções e depois colocou situações, problemas para eles resolverem a partir dessas coleções que foram apresentadas. Em arte, aqui no bloco do meio ambiente, da água, então a linguagem musical, uma música que era possível ser acessada, né, por meio de um vídeo no YouTube, foi apresentada, e um desenho que propusesse como fazer a economia de água foi requisitado para as crianças, né? Então, assim, diferentes linguagens sendo mobilizadas para a gente conseguir trabalhar temas que têm uma relação com a nossa vida social, com o nosso cotidiano. Em língua portuguesa, a gente trabalhou aqui o gênero textual poema, então a gente tenta apresentar pequenos textos que façam uma explicação, né, desse gênero textual, para depois trabalhar um pouco a interpretação, a compreensão desse texto. No projeto de leitura, as professoras propuseram essa atividade com o gênero notícia de jornal. Então, também, uma pequena explicação sobre o gênero textual foi apresentada, para depois uma notícia, no caso era sobre a água, no tema da água, foi apresentada para as crianças. Em ciências humanas, história, geografia, né, a gente teve os blocos, eles têm enfoques que sempre são muito pautados nas ciências humanas ou nas ciências da natureza, né? E nesse caso aqui é da nossa cidade. A gente trouxe um trecho dessa história em quadrinhos, né? Então, mais um gênero textual, diversificando os gêneros textuais, que a gente abordou a história da população negra em Rio Claro. Então, esse quadrinho, né, para a gente que é da rede, foi produzido pelo Arquivo Municipal e disponibilizado para as escolas e para os educadores há alguns anos. Então, a gente trouxe uma dessas histórias em quadrinhos num bloco sobre a nossa cidade. Aqui na Ciência da Natureza, a gente trouxe o exemplo de um trabalho que a gente fez com a água, falando da quantidade de água do planeta e da quantidade dessa água que é salgada e a quantidade que é doce. Então, tem um texto explicativo, tinha também umas imagens anteriores e depois as propostas. E aí, em relação ao engajamento dos agentes envolvidos, a gente também trabalhou elaborando, além dos blocos de atividades, vídeos explicativos, tanto as professoras polivalentes elaboraram vídeos de todo o bloco, quanto os professores especialistas elaboraram vídeos específicos das atividades, das atividades de educação física, de arte, de leitura, e as mensagens no WhatsApp. E aí a gente fez alguns vídeos coletivamente, e eu queria apresentar um deles para vocês. Eu vou só terminar aqui a apresentação e passo para o vídeo, porque aí eu vou compartilhar outra tela, tá bom? Então, das coisas básicas para a gente conseguir realizar um trabalho coletivo interdisciplinar é o tempo para o planejamento conjunto, né? E tal como o outro grupo destacou, com esse arranjo em que a gente não está com as aulas presenciais, a gente conseguiu dedicar mais tempo a essas reuniões que a gente fez pelo Google Meet, onde esse trabalho foi construído. Então, aqui é uma fotinho da gente trabalhando juntos. Bom, eu vou fazer as considerações e apresento o vídeo para encerrar para vocês. Esse relato de experiência, o objetivo dele é chamar a atenção para esse ganho que a gente conseguiu ter durante esse processo tão difícil de distanciamento social, né? Então, as práticas pedagógicas não presenciais permitiram um aprofundamento do trabalho coletivo,
com o objetivo de propostas interdisciplinares, o que não era possível efetivamente no período das aulas presenciais. A gente tem casos, né, de trabalhos interdisciplinares riquíssimos que foram realizados no contexto presencial, mas aqui a gente quis chamar a atenção para o quanto essa prática pode continuar sendo realizada, né, com o nosso retorno para enriquecer o trabalho que a gente realiza. Então, com o retorno presencial, o desafio é conciliar essas práticas coletivas interdisciplinares com as aulas presenciais com as crianças. As referências, então, a Ivani Fazenda, com o conceito de interdisciplinaridade, o Antônio Serafim Pereira, também refletindo sobre ensino e interdisciplinaridade, na questão dos registros, e o Juarez Chessen, com a interdisciplinaridade como movimento articulador. Então, essa ideia da interdisciplinaridade articular as diferentes áreas do conhecimento e construir sentidos. Eu vou parar de compartilhar aqui para compartilhar com vocês o vídeo. Não vou apresentar inteiro. Quanto tempo a gente tem? Só para eu ver quanto tempo eu deixo do vídeo. Estamos com mais 3 minutinhos, mas se precisar, a gente passa um pouquinho, né? Acho que o pessoal não se importa também. Então tá bom, vamos lá. Aí, se tiver sem som, você me avisa, tá bom? Ok. Olá, crianças. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão em casa? Se cuidando? Lembrem sempre de usar a máscara, hein? Higienizar bem as mãos, para a gente voltar logo, logo lá para o colégio, tá bom? Hoje eu estou aqui com as professoras Dani, Izzy e Fabi, e a gente vai fazer uma música com vocês. Primeiro, eu vou tocar aqui a melodia para ver se vocês conhecem. Vamos lá? E aí? Já sabem que música é? E vocês, professoras, vocês adivinharam? É a música Escravos de Jó, não é? É sim, vamos cantar juntos? Escravos de Jó jogavam caxangá, tira, põe, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Agora que vocês já aprenderam a música, nós temos um desafio para vocês. Nesse primeiro momento, nós vamos fazer o desafio da forma tradicional. Para isso, nós vamos precisar de alguns objetos. Pode ser uma caneca, assim como a Maia está trazendo aqui para a gente. Obrigada. Mas pode ser qualquer outro objeto que vocês tenham na casa de vocês, um brinquedo, alguma coisa que ao tocar no chão faça som. Vamos lá? Escravos de Jó jogavam caxangá, tira, põe, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. E se a gente tentar de um jeito diferente agora? Eu já sei como. E se ao invés de a gente usar os objetos, a gente não usa o nosso próprio corpo? Mas como isso? Assim, ó. Escravos de Jó jogavam caxangá, tira, põe, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Vamos chamar o professor Vitor para fazer com a gente de novo? Vamos, Vitor! Claro, vamos lá. Escravos de Jó jogavam caxangá, tira, põe, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá.
Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Vamos lá, Pro. Se a gente deixar o ritmo agora um pouco mais rápido, vamos tentar? Vocês aí, vamos nessa? 1, 2, 3 e... Escravos de Jó jogavam caxangá. Tira, põe, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Muito legal, pessoal. Agora é com vocês. Vocês vão criar uma nova forma da brincadeira. Vocês podem tocar usando o próprio corpo, usando algum objeto sonoro que vocês tenham em casa, ou mesmo um instrumento. E depois quero ver como vai ficar. Legal, Pro? Você acha que eles vão conseguir? Muito bem, galerinha. Façam aí em casa e não esqueçam de tirar fotos e fazer vídeos e enviar para as professoras de vocês. Tchau! De Jó jogavam caxangá. Tira, põe. Bom, é um pouco isso, a gente quis trazer alguns exemplos de como a gente vem trabalhando coletivamente de forma interdisciplinar na elaboração das atividades coletivas, das atividades não presenciais. Obrigada. Perfeito, meninas, também. Excelente apresentação. Só a professora Daniela, que acho que não conseguiu vir conosco, mas representou a turma muito bem. Parabéns, Fabiana. Pessoal, as 4 apresentações de hoje foram encerradas, né? Mas eu estou olhando aqui o chat e não tenho perguntas, mas se vocês tiverem, querem colocar ou querem abrir o microfone para fazer colocações para as apresentadoras, não há problema nenhum, temos aí um tempo, tá? Eu já vou, daqui a pouquinho, já vou liberar a lista de participação, de presença. Eu só vou fazer um apanhado das 4 ótimas apresentações. Bom, ficou evidente, né, na fala de vocês, no decorrer de cada apresentação, que a interdisciplinaridade, ela esteve presente em todas as atividades, né? Desde a apresentação da professora Patrícia e acho que da professora Cristiane, que se remete a um pouquinho antes do momento da pandemia, pelo que eu entendi, e as 2 apresentações posteriores, que vêm já estando no momento da pandemia. Então, fica evidente aqui que nós conseguimos, né, fazer a interdisciplinariedade antes, durante, e espero que a minha colocação para vocês, eu não vou trazer assim, não é um questionamento, que fique à vontade, cada qual queira responder. Mas será que nós vamos continuar com a interdisciplinaridade após a pandemia? A pandemia, ela veio nos forçar a interdisciplinaridade. A interdisciplinaridade esteve na nossa formação, lá na pedagogia. A gente, quando as meninas trouxeram aqui referencial extremamente pertinente que fala sobre a interdisciplinariedade. A gente sempre leu sobre a interdisciplinariedade, sempre ouviu falar positivamente dela, mas a gente teve um desafio, fazer valer a interdisciplinaridade. E aqui vocês trouxeram excelentes relatos que isso é possível, sim. Então, será que a gente vai dar conta de continuar com essa interdisciplinaridade? O trabalho coletivo, né, que a pandemia, uma das professoras trouxe a questão de estarmos sozinhos, esse momento de isolamento, né, ou mesmo antes da pandemia, o quanto nós temos a sensação de que criamos as nossas aulas, elaboramos as nossas aulas isoladamente. Então, essa sensação de estar só é uma sensação muito forte, muito presente dentro do professor. E a pandemia nos convidou a trabalho coletivo, um desafio para além do que a gente poderia pensar em fazer, elaborar nos nossos HTPCs, nos nossos HTPIs, né, esse movimento de troca entre nós, pares, professores.
Outra coisa que a pandemia também veio, né, e eu acho que é uma excelente contribuição, salvo todas as nossas ressalvas dentro dessa questão, mas foi o uso das tecnologias, né? Uma das meninas também trouxe aí os relatos do uso das tecnologias dentro das nossas atividades. Nosso receio sempre foi que as tecnologias viessem para ocupar o nosso lugar, tirar a gente da evidência que ela faria nossas vezes enquanto professor. E a gente, forçado a fazer essa tecnologia, a gente está vendo que a tecnologia não vai ocupar o nosso espaço. Ela vai agregar no nosso trabalho, ela vai agregar nas nossas estratégias pedagógicas, né? Então, meninas, é assim, não são questionamentos, então fica evidente que o planejamento, ele tem que ser feito, evidenciou-se sequência didática como um excelente material, recurso para nossas práticas, busca de referencial, a gente não pensa, não trabalha, né, só com as nossas ideias, lógico, mas o referencial contribui sim muito. A importância dos registros que vocês trouxeram, sejam as diferentes formas de registro, dar voz à criança, a Patrícia trouxe esse exemplo, ouvir as crianças, a professora, perdão, também a professora, estou aqui com o nome das meninas, a professora que trouxe a questão dos mapas, né, a professora Cristiane, também perguntou para as crianças sobre o que é um mapa, o que é oh, meu Deus, esqueci a sua segunda pergunta. Um atlas, né? Fez a pergunta para as crianças e trazer as colocações dela pertinente, tá? As estratégias utilizadas, né? E o produto final. Acho que tem hora que a gente acha que o produto final nunca vai chegar, mas ele está presente em todos os trabalhos de vocês. Parabéns, meninas. Deixa eu só ver o que as demais estão colocando aqui no chat. Olha, tem uma pergunta para a professora Cristiane. Os trabalhos de campo ou estudos por meio, estudos de meio, foram realizados durante o trabalho? Cristiane. Bom dia, Fabiana. Nesse momento eu não era professora, eu trabalhava na rede, mas eu era auxiliar administrativo. Então, eu fiz a pesquisa mesmo em si, trabalhei, a professora permitiu com que eu fizesse, né, esse trabalho. Foram 8 encontros que eu fiquei na escola, mas eu não era professora da turma. Ali, naquele momento, eu estava como pesquisadora. Tem uma outra professora que colocou aqui uma mensagem no chat, a mim, mas eu acho que serve para todas que estão aqui. Acredito que não era trabalhado a interdisciplinaridade como agora, porque cada profissional tem um horário diferente. Na situação que estamos, por todos estarem sem alunos e em casa, tornou-se possível entrarmos num consenso de horários para os nossos encontros, para nos encontrarmos. Planejar a rotina escolar de modo que o PEB 2 e PEB 1 possam ter horários para troca, sempre foi um desafio. A professora é mais uma da Beta. Perfeito, professora, eu acho que é assim, os nossos tempos estão diferentes, os nossos recursos também estão diferentes, e os nossos desafios ainda serão diferentes. Então, eu acho que é assim. Maria Bethânia, isso, professora, obrigada. Os tempos estão diferentes, e eu acredito que daqui para frente a diferença ainda vai ser mantida, a gente vai ter aí muito mais desafios pela frente, né? Então, não sei o que nos aguarda, mas eu acho que, assim, nós estamos sendo convidados a mudar as nossas práticas, e eu acho que o que vocês estão trazendo hoje como reveladoras das novas práticas está de acordo perfeitamente com os desafios que a gente tem sendo colocados a todos os instantes. Eu gostaria só de reforçar isso, né, que além de dar visibilidade para os trabalhos excelentes que a gente vê que são realizados, os relatos de experiências, nesse momento eu acho que a gente pode usá-los para repensar a organização dos nossos tempos. Então, a gente tem, né, os tempos destinados ao HTPC, ao HTPI, e eu acho que é um momento que a gente pode rever a realização de todos os HTPIs na escola, por exemplo, porque lá a gente não vai conseguir essa dinâmica, porque sempre um professor vai ter que ficar com as crianças, né?
mas a gente pode deixar um HTPI, por exemplo, para ser realizado à distância, para continuar com essa prática que permite que todos os professores de um mesmo ano trabalhem coletivamente, o que enriquece demais o trabalho. Como professora polivalente, eu sempre tento trabalhar de forma interdisciplinar, mas com esse diálogo com os colegas, o trabalho deu um salto de qualidade muito grande. Então, eu acho que é muito importante a gente tentar manter o que tiver de ganho desse período. Perfeito, professora. Eu acho que, assim, entre nós, professores, pedagogos, está evidente o nosso trabalho, embora ainda nós tenhamos pessoas que não valorizem esse nosso contexto escolar, né? Mas eu acho que, assim, aos poucos, a educação vai se transformando, sim, e modificando o que às vezes é tido por muitos como o ensino ainda tradicional, né? Eu acho que a gente tem esse resquício do ensino tradicional muito presente entre nós, porque é de tudo onde começou, né? A gente não pode descartar o que a gente sabe fazer com tranquilidade, né? Às vezes a gente fala, nossa, mas o professor só usa de atividades muito tradicionais. Mas não há como dizer para ele que ele está fazendo uso equivocado dessas estratégias. É o que ele sente firmeza. Mas isso, relatar, trazer novas práticas, só vai contribuir com que esse professor se sinta mais tranquilo para inovar as suas práticas e oferecer aos seus alunos situações diferenciadas. Então, o que vocês trazem aqui são práticas inovadoras, estratégias diferenciadas que puderam, né, e vão contribuir muito com os professores que ainda têm receio de inovar as suas práticas, né? Mas, enfim. Camila, por favor. Então, na verdade, não é nenhuma pergunta, é só uma consideração que eu acho importante de colocar. Essa questão das ferramentas tecnológicas que entraram, né, na nossa vida enquanto professores, entrou de uma forma, assim, de repente, e elas ficaram, e muitas vão ficar, né, não vai ser uma coisa temporária. Então, assim, a única coisa que eu coloco, assim, como uma consideração, mais para uma reflexão, é que eu vou falar, eu enquanto professora e enquanto pessoa também, achei que isso foi um desafio muito grande para o trabalho docente, lidar com as tecnologias, saber como funciona, para que serve, e aí entra a parte da coletividade mais uma vez. Estar num grupo onde as pessoas se dispõem a ajudar umas às outras, isso independente às vezes, da função que a pessoa ocupa dentro da escola, isso é muito importante, porque às vezes eu vou falar por mim, por exemplo, ontem a gente fez os testes para tentar apresentar pelo celular e tal, deu certo, aí hoje não deu. Então, logo que esse problema começou a acontecer, vamos tentar, eu projeto aqui para você, manda aqui pelo WhatsApp e tal. Então, esse trabalho coletivo, em rede, é muito importante, até para a gente conseguir dar conta de absorver todos esses novos aprendizados que a gente está tendo, né? Porque agora pensar sobre conteúdos, pensar em alcançar os alunos e todas essas ferramentas que foram uma ponte para alcançar os alunos e famílias, mas que foram desafios, estão sendo, né? Desafios postos a nós todos os dias. Então, é só essa questão para a gente pensar o quanto que esse compartilhar o que a gente sabe é importante na educação, para cada vez mais a gente quebrar esse paradigma de trabalho solitário para o professor. Porque, de uma forma ou de outra, a gente tem como objetivo um objetivo comum, que é alcançar os alunos, melhorar a educação, melhorar e inovar as nossas práticas, e enquanto esse comportamento existir, né, de cada um trabalhar no seu cantinho, isso fica difícil, né, de ser rompido na educação. Então, eu acho que é só uma questão para a gente refletir quando voltar, independente da forma como
volte, que isso é uma coisa que precisa ficar, né? Eu acho que foi produtivo. Perfeito, Camila. Eu acho que não cabe mais no nosso espaço, nesse novo modelo de ensino que estamos sendo convidados a interagir, aquela situação de que você entra na sua sala de aula, você fecha a sua porta e lá faz o seu trabalho sozinho. Eu acho que isso já não vai ser mais assim, espero, né? Eu acho que, primeiro que agora não pode mais fechar a porta, a gente vai ter que estar com a porta aberta, literalmente, e a situação de que a troca entre nós, né, eu acho que não pode mais voltar atrás, essa sensação de que, eu estou sozinho, a coletividade se faz presente, e pensando que somos modelos para os nossos alunos, né, para quais a gente tem esse contato, eu acho que essa coletividade também tem que ser trazida para próximo dos nossos alunos. Nesse momento, hoje, a gente fala dessa coletividade, talvez, crianças e seus familiares. A Roberta colocou um desafio no chat aqui, a questão das tecnologias, de fato, chegar, que nem todos têm esse acesso, isso é uma infelicidade, né, e isso a gente vê que também não é só a criança, né, os alunos que não têm esse acesso, a gente ainda tem, sim, muitos educadores que ainda não têm o acesso às tecnologias, ou se tem o acesso, às vezes não tem habilidades para lidar com essas tecnologias. Então, ainda tem coisas para ser contempladas dentro do nosso processo, que é a formação continuada, a formação em serviço, a formação entre o eu e o outro, né? A gente não pode mais ter essa formação só o eu. Fabiana? Não, é só um pedido. Eu queria ver se quem quiser abrir a câmera, eu gostaria de fazer um print para registrar, e aí quem quiser, seria legal. Aê, obrigada, pessoal. Patrícia, você levantou a mão? A minha consideração é só complementando a fala das colegas, né? Concordo com tudo que foi falado. É questão da documentação, né? Que a gente precisa preencher. E eu penso assim, paralelo a tudo isso, né? Que a gente conversou aqui, da coletividade, da interdisciplinaridade, tudo, também tem a questão dos documentos, né? E eu penso na humanização desses documentos, né? No sentido da gente não fazer porque é obrigado, mas fazer no sentido de reflexão sobre a prática, aliado aos colegas de trabalho, né? Quando a gente junta essa forma de reflexão, essa forma de registro, né? Coletivamente, a gente realiza coletivamente, a gente também aprende com a prática, né? Como Paulo Freire diz, né? Ação, reflexão, ação. E, então, essas formas de registro também, eu acredito que precisam de informações e precisam ser revistas junto na escola, né? Ao revisitar o meu diário de bordo, né, eu pude aprender com a minha própria prática, né? E pude rever pontos que, de repente, numa outra oportunidade de exercer o mesmo projeto, ou um projeto parecido, eu posso fazer diferente, né? Então, então é nesse sentido que eu gostaria também de trazer essa reflexão. Isso mesmo, Patrícia, eu acho que você está coberta de razão. Eu acho que a gente vivencia, enquanto professora, essa questão do que a gente, às vezes, tem certo receio de trazer a exposição, né, a relatar para o outro aquilo que a gente faz, aquilo que a gente produz. E o receio, talvez, é que o outro fale que o seu trabalho está errado, né, e a gente tem medo do erro. Esse erro, às vezes, a gente ainda... ele é um revelador das nossas próprias práticas, né? Então, quando a gente faz uma avaliação e diz que o aluno não aprendeu, subentende-se também que o meu processo de ensino também não foi totalmente atingido. E isso, às vezes, traz certo dilema para o professor. Como eu vou dizer para o aluno que ele não aprendeu, se pode ser entendido que eu não ensinei? Então, aquele processo ensino-aprendizagem, ainda ele é bastante complexo.
Mas a partir do momento que eu passo a olhar, retomar os meus registros, a importância do registro, seja ele das suas diversas formas, um registro que seja de fato válido, né? Porque não adianta eu colocar registros que, olha, eu fiz de conta que eu fiz uma atividade e assim eu registrei, né? Isso, uma hora vai aparecer, que esse faz de conta não é o real, né? O faz de conta ainda está nas literaturas, mas às vezes a gente vivencia isso em algumas práticas. E dizer que eu vou olhar o meu trabalho é sim um processo de aquisição de conhecimento para nós também. Então, é um exercício que cabe sim ao professor. Olhem para suas práticas. Aqui vocês trouxeram as práticas de vocês sendo apresentadas para todos. Nossa sala, nesse momento, está com 117 pessoas. Isso vai ser gravado, está sendo gravado, vai ser depois, vou rever uma situação, um slide, alguma fala de uma professora. Então, é um registro multiplicador, trazido aqui, ótimas situações de sala de aula, ou não sala de aula, né, que nós tivemos aí a apresentação de blocos de atividades. Então, perfeito. Então, só posso agradecer a presença de todos, a participação de todas aqui. Continuo com o microfone aberto à disposição, caso queiram se manifestar, trazer mais colocações. Estou olhando aqui o chat, se tem alguma perguntinha. A Josi está comentando que passamos muito tempo com documentações, o qual poderíamos estar com os pares pensando em melhores práticas. De fato, Josi, ainda a gente tem muito peso sobre os papéis e os nossos registros, né? Renata, por favor. Só para complementar, né? As nossas discussões, elas se basearam mais, assim, no aspecto pedagógico, né? Mas, nesse momento, pelo menos assim, a realidade que nós temos na escola é que o vínculo com a família, por conta dos meios tecnológicos, foi muito mais aproximado, sabe? É um vínculo diário, constantemente você ouvindo a criança, então as crianças gravam leitura e mandam para a gente, gravam vídeo, ou fazem perguntas das dúvidas, né? E confesso que esse era um grande receio nesse momento de pandemia. Era o pensar, sim, no trabalho pedagógico, mas o pensar também no aluninho lá sozinho na casa dele. Então, eu coloco isso, eu sei que não é novidade para ninguém, mas como um ponto muito positivo da tecnologia, é a possibilidade do uso, né, do WhatsApp, que é um contato diário, constante, de certo modo até os pais se abrem, colocam questões muito pessoais ali, da vida mesmo, do dia a dia deles, e eu pontuo isso porque eu nunca tive uma proximidade tão grande com as famílias como está acontecendo agora, e isso graças ao meio tecnológico, né, as possibilidades tecnológicas. O que é uma pena também, que não são todas as escolas que têm essa possibilidade, mas eu coloco como positivo. Perfeito, Renata. Eu acho que assim, a gente também temos os nossos desafios na sala de aula. Quanto que a gente chamou presencialmente o pai, e muitas das vezes aquele que a gente mais desejava falar, ele não respondia a esse nosso chamado. Então, tarefas, né, quanto tarefa a gente envia para casa em sala de aula, e a tarefa não volta, ou volta feita por outro, ou volta feita pela metade. Então, eu assim, lógico que num contexto totalmente distinto, mas ainda a gente está vivenciando isso. Então, aquele pai que não interage, aquela família que não devolve as atividades, ou que não vai retirar a atividade, né? Aquele pai que esbraveja lá no WhatsApp com o professor, porque deve ter tido um momento de tenso naquele dia, e o professor acaba sendo ali o ouvidor da situação de lástima dele, enfim. São coisas que, assim, a gente
é um dia por vez, a gente não tem como dizer, olha, vai fazer assim, vai acontecer assado. Infelizmente, isso não é tão fácil assim. Acho que, assim, dentro do nosso trabalho, que é o planejamento constante, a gente está planejando, sim, esse momento que possa, de fato, chegar esse aprendizado para as nossas crianças, né? E aí a gente vai ter, entre todos esses aprendizados que nós estamos oferecendo, vocês estão oferecendo, o desafio de quando voltar presencialmente, como que essas crianças estarão, né? E como que nós iremos atendê-las nas suas N dificuldades ou não, né? A gente não pode dizer que tudo que a gente ofereceu nesse momento foi perdido. Eu acredito que teremos, assim, bastante positividade nessa situação, na retomada desse ano letivo com as crianças, né? Porque tá evidente, um trabalho bastante produtivo. Mas a gente sabe que nós teremos aí um outro desafio pela frente. E vamos vencer mais esse, vamos dar conta de mais esse recado na vida pedagógica nossa. Se alguém tiver, Renata, você quer falar mais? Tem a sua mãozinha permanece levantada? Não? Gente, se vocês têm aí mais um tempinho, temos a liberdade de mais colocações, senão eu vou migrando para os agradecimentos. Vou agradecer em nome da Secretaria, em nome do CAP, da Coordenação Pedagógica, a Cristiane Fernanda da Costa, com sua apresentação sobre os gêneros textuais no ensino de geografia, a Camila Valério e a professora Renata Momenté, com a coletividade e tecnologia, a professora Patrícia Lopes, com a temática pedagogia de projetos, e a professora Fabiana Garcia e Daniela dos Santos, com o trabalho interdisciplinaridade e trabalho coletivo. Muito obrigada a todas. A lista de presença, eu vou pôr novamente o link no chat. Por favor, assinem, tá? Quanto aos certificados, depois dos relatos, a gente vai mandar orientações no portal, então as apresentadoras terão aí seus certificados como relatos de experiência, e em breve também a gente vai disponibilizar as orientações para os certificados do simpósio de forma geral, ok? Tenhamos uma ótima manhã, final de manhã, um ótimo final de semana. A Secretaria da Educação está à disposição, dúvidas, podem nos procurar. Muito obrigado a todas, muito obrigado pela participação no simpósio, e que assim possamos dar continuidade à vida. Cuidem-se. Abraços a todas e todos. Obrigada, até breve. Tchau, tchau. Tchau, gente. Abraços, obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, Tchau, gente. Obrigada. Obrigada, meninos, que apresentaram. Obrigada. Parabéns. Eu gostaria só de fazer uma pergunta. Não é. No meu e-mail, só vieram 3 a frequência de 3 simpósios, de 3 dias do simpósio. Nos últimos eu fotografei porque a Josiane falou. Tem algum problema? Não, não tem, porque às vezes é assim, a gente libera as listas para serem preenchidas e às vezes o sistema, ele gera o comprovante e tem momentos que ele não gera o comprovante, mas a frequência foi registrada, tá? Tá. Se você fotografou, mantém, guarda, né? Hora que sair, se tiver algum probleminha, a gente tem as listas, é possível conferir, mas eu acredito que não haverá problema, não. Tá. Muito obrigado, um ótimo fim de semana e muito obrigado. O simpósio foi excelente. Obrigada, Ana. Feliz.